Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Vai depender do momento em que você vai assistir essa aula, não é mesmo? Eu sou a professora Ana Paula, estou aqui para a gente fazer um desafio, te propor um desafio e vamos cumprir esse desafio juntos. Que tal a gente maratonar aí nas aulas da OBA e tentar essa medalha, né? Conquistar essa medalha. Você, estudante do nível 3 está convidado a seguir aí os 10 temas que nós separamos, os 10 maiores temas abordados nas provas da OPA, para que você consiga aí gabaritar essa prova. Vamos então ao nosso tema da aula número 7. Olha só, nós já estamos mais da metade desses temas. Ah, você não pegou os outros? Não tem problema não. Você pode voltar a essas aulas que já estão disponíveis aí para você. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, né? Ative o seu sininho, pois aí você vai ter mais notificações dessas aulas e de outras também. Não se esqueça que no decorrer dessas aulas a gente vai poder explicar e melhorar aí o seu conhecimento. Vamos embora então? Nossa aula de hoje de tema número 7 é a composição do universo. O universo é composto, nós já vimos aí nas aulas anteriores, por vários elementos, né? Vários objetos dos cosmos existem ali naquele universo. O universo tem uma expansão e continua aí em constante expansão que ainda não se quantifica. Né? Não tem como a gente saber o que tem e o que não tem, porque a gente não conseguiu chegar até o limite. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem em que o ano passado, não, foi o ano de 2023, foi a primeira foto mais precisa de uma parte do nosso universo. Lembra na nossa segunda aula, eu creio que a segunda aula nós comentamos sobre a nossa galáxia. A galáxia é um pontinho coloridinho desse daí. Então aqui nós temos centenas, quiçá milhares de galáxias, não é mesmo? Essa imagem aí mostra que o nosso universo ainda tem muito a ser explorado e que objetos ali têm muito ainda a ser encontrado, muitos a ser estudado. Isso é só uma pequena parcela. Então, cada pontinho luminoso desse não é uma estrela, tá bom? É uma galáxia. Umas maiores, outras menores, outras apresentam ser mais distantes, né? Outras mais perto. Cada uma dessas galáxias aí também tem uma estrela que gira em torno. Será que essas galáxias também possuem planetas? Bom, para você que gosta dessa interessante aventura no universo, vale a pena continuar aqui conosco, tá bom? Então, o que o universo tem? O universo ele é bem grande, né? E ele pode ter vários objetos. Dentre esses objetos, nós podemos encontrar as estrelas, os cometas, os meteoros, os planetas, as galáxias e diversos outros. O que nos desafiam também, quando a gente encontra um objeto, isso se torna desafiante para a gente saber onde é que ele se situa nesse lugar, né? Onde é que nós nos encontramos nesse lugar, qual é a nossa história e nossa origem. Por exemplo, a Lua, nós já explicamos sobre ela, não é mesmo? Só vocês dar uma voltadinha aí nessas aulas e analisar a aula onde a gente fala de Lua. Ela não apenas influencia as marés, mas ela conta também e conecta uma história das antigas civilizações. Então, antigamente, quando não tinha tanta tecnologia, olhava-se para o céu e começava ali a criar umas fantasias, né? A visualizar animais nos pontinhos das estrelas. Essa aula a gente já percorreu ela, está aí disponível para você. Bom, então, nós já vimos que o universo é imenso, existem vários objetos ainda não identificados, e existe aqueles o qual a gente falou no slide anterior, né? Bom, o que são então cometas? Que também é um objeto que faz parte do universo. Então, os cometas, os asteroides, os meteoritos e etc. fazem parte aí desses objetos que a gente encontra no universo. O que seriam os cometas?
um grande pedaço de gelo e rocha, normalmente se encontra nas bordas do sistema solar. Nas bordas do sistema solar, a gente pode encontrar, então, os cometas. E os asteroides são apenas rochas com abundância de ferro e níquel. Então, aqui na imagem a gente pode perceber que o primeiro, que parece um raiozinho, né, que tem um rabo aí, é o cometa. E o segundo é um asteroide, é um objeto enorme que também permeia ali no universo. A relação que esses asteroides têm aí, eu já mostrei para vocês na aula de tema número 1, que ele tem ali um cinturão em que separa os planetas rochosos dos planetas gasosos. É o cinturão de asteroides, né? Então, ele tem vários tamanhos, né? Vários modelos, assim, fisicamente, desses asteroides. E por último, aqui nós temos um meteorito, é um finalzinho ali que parece uma lança de fogo, né? Uma pedra de fogo, que também provoca um rabo, né? De fogo. Bom, esses aí são alguns dos objetos que nós podemos visualizar no nosso universo, né? Na nossa galáxia, o que é mais próximo da gente. Como que os cientistas, eles verificam se o objeto está longe, se o planeta está perto, né? Se isso é mais próximo, se isso é mais distante. Então, ele faz um cálculo, né? Os astrônomos fazem um cálculo, os cientistas fazem um cálculo, e eles têm um parâmetro para seguir. Então, essa distância, quando a gente vai analisar o Sol, né, em relação à Terra, a gente chama unidade astronômica, porque ela é muito intensa, muito grande, né? Quando a gente fala de distância lunar, é a distância em que a Terra tem da Lua, né? E quando a gente vai analisar outros astros, fora ali da nossa órbita, a gente chama de anos-luz. Então, o anos-luz é a unidade de medida que corresponde à distância que a luz percorre em um ano terrestre. Por exemplo, a gente tem um ano de 365 dias. Qual é o tempo, né, que eu vou gastar para chegar a um planeta ou para que a sonda chegue a um planeta? É usado para medir a distância entre astros, né, e o espaço, como as estrelas, os planetas e os cometas. O ano-luz, olha só, para a gente ter uma noção aí, um ano-luz ele equivale a cerca de 9,46 trilhões de quilômetros. É muita coisa, é muito longe. A gente vai demorar um tempinho para chegar no ponto de referência, né? E a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Muito, muito, muito rápido. Vocês já assistiram ou já viram alguma corrida daqueles carros de corrida bem veloz? Eles passam zoom, zoom, né? Essa velocidade, ela é muito mais rápida do que aqueles carros. Então, para você ter uma noção, é extremamente rápido. A gente piscou, já deu aí esse tanto de... já percorreu essa velocidade. Bom, como a gente viu que o universo tem vários objetos, né? Tem vários planetas, cometas, a gente sabe que a integração desse universo é um composto de muitas coisas. Como então surgiu todos esses objetos, né? E principalmente o nosso sistema e a nossa galáxia? Então, o universo ele surgiu há cerca de 13,8 bilhões de anos, há muito tempo atrás. E a hipótese de que isso tenha acontecido, quando a gente fala teoria para o começo de tudo, seria uma hipótese, né? Não foi isso confirmado ainda. Existem estudos que pode surgir outras maneiras de como o universo iniciou, né? Aqui, sobre essa teoria, que é a do Big Bang, a teoria diz que existia um começo de poeira e aglomerados de objetos. Quando a gente fala poeira, não é aquela poeira quando a gente passa numa estrada de chão e levanta aquela poeira. A poeira aqui
basicamente de metais, de ferro, níquel, né? Então é uma poeira mais densa. Aquilo foi se intensificando, mais elementos foram chegando nessa massa de bola de poeira e chegou um momento que ela ficou tão densa, as atividades aqui dentro ela foi tão intensa que ela subitou, explodiu. É como se fosse uma panela de pressão. Quanto mais a gente deixa ela no fogo, mais pressão vai acontecendo, né? Se a gente esquecer ela no fogo, pode acontecer um acidente. Aqui é como se fosse o acidente da panela de pressão. Pum! Explodiu. Quando explodiu, saiu estilhaço por todo lado ali no universo. Um desses estilhaços foi se formando o nosso sistema solar, né? Iniciou-se uma pequena aglomerados de poeira, com alguns vestígios ali de astros, né? No decorrer do ano, começou então esse núcleo se intensificar, puxando matéria cada vez maior para ele, se formando então o nosso Sol. Mais à frente, isso foi se intensificando, foi criando forma, dando aí então a forma do nosso sistema solar, que é aqui, ó. E no finalzinho, onde chega nessa situação. Então, tudo iniciou numa grande explosão em que a matéria dessa explosão estava muito densa, estava muito ativa. Depois se teve um período em que, na hora da explosão, ela espalhou matéria por todo lado, tá vendo esses pontinhos? Essas matérias foi cada vez mais buscando energia para si, formando então as galáxias, né? Inclusive a nossa incluiu nesse período aqui, preparando então essas galáxias, né, a extremos do universo distante. Por isso que eu iniciei com aquela foto, né, mais atual de galáxia, aqueles pontinhos coloridos. Bom, isso tudo foi fantástico ser descoberto, mas era necessário compreender como esses astros se movimentavam, como esses objetos se movimentavam no universo. Então, nós temos aqui, ó, as leis de Kepler. E quem é Kepler? Kepler foi um cientista muito famoso, né, que tentou explicar as órbitas e os movimentos dos astros, né, dos planetas, dos meteoros, como que surge como esse movimento acontece no universo. Então, a primeira lei de Kepler, ela diz sobre as órbitas, né? As órbitas dos objetos ali, vamos falar na nossa galáxia, porque é aquela mais próxima. Que os planetas não giram ao redor do Sol em círculos perfeitos. Por quê? Porque a maioria dos planetas, eles são achatados, né? E por essa característica física, ele descobriu que eles não giram de forma elíptica, né? De forma circular. Elas giram de forma elíptica. Olha só o desenho que eu trouxe para vocês. É uma forma onde que o Sol está mais distante. Tanto é que a gente viu na aula anterior que quanto mais distante nós temos aí diferentes incidências solares, né? Os raios solares, a inclinação do nosso planeta Terra. Então, todos os planetas e os astros, eles giram aí de forma elíptica. Essa é a primeira lei de Kepler. Bom, a segunda lei de Kepler diz que os planetas se movem em diferentes velocidades, né? Além deles orbitarem aí o Sol, né, de forma elíptica, cada um tem a sua velocidade x para se movimentar, né? Por exemplo, o planeta Terra utiliza aí 365 dias, mais ou menos um ano, para fazer esse giro aí. E nós somos o terceiro planeta, né, rochoso, então nós estamos mais próximo do Sol. Mercúrio é aquele que está bem do ladinho do Sol. Ele demora menos dias, porque ele vai girar mais rápido em torno do Sol. Em consequência, que é o último planeta, né, que é Urano, ele vai demorar mais tempo para girar em torno do Sol. E essa, então, é a segunda lei de Kepler. A terceira lei de Kepler se diz aí que existe uma relação matemática entre o tempo de um planeta que leva para dar essa volta completa, né? Uns 88 dias, a Terra um ano.
é ao redor do Sol. Então, eles calcularam isso, né, e quantificaram isso em anos, né, em meses. Por exemplo, a Terra leva um ano, né, para orbitar o Sol. Mas Júpiter, que é aquele planeta grandão, está muito mais distante e leva 12 anos para fazer essa volta em torno do Sol. Certinho? E o que nós podemos aprender então nessa aula? Olha só, todos os objetos que compõem o sistema solar trazem respostas e questionamentos, né, naturais de fenômenos ocorridos. Então, esses objetos encontrados, eles sempre trazem uma resposta para nós sobre algo que aconteceu. Nesse sentido, a astronomia tem história para antes da nossa existência. Então, antes de existirmos, já se estava construindo uma história aí, naturalmente, né? Então, nós temos muita coisa para se descobrir. A hipótese para o início dessa relação seria o olhar humano. Então, quando começou-se esse olhar humano, começou-se, então, as indagações ao fim de ligar os pontos luminosos, né, no céu, o qual a gente viu a aula anterior, criando as primeiras constelações e as leis de Kepler para explicar as órbitas desse planeta. Certinho? Vamos anotar no nosso caderninho os principais temas abordados? Objetos do sistema solar, as galáxias e as leis de Kepler. Anota isso daí, que às vezes você não pegou algum conteúdo, você pode voltar essa aula e assistir novamente. Eu fico por aqui, até a próxima aula. Tchau!